E isso é muito interessante, porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão. Tá, eu sou de igreja, eu sou padre, eu sou freira, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou suportável? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior, mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo, pela nossa falta de testemunho. Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso. E é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém. Eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles. Sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. Você sabe que uma vez, diante de uma dificuldade que eu estava tendo, um momento que eu estava vivendo difícil na vida, eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim. E nada pode ser pior do que isso. Uma coisa é a sua equipe ter respeito por você. Outra coisa é ela ter medo de você. Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, de que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber o nome dele. Eu quero participar daquele. Eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado, e a gente diz que está convertido, ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Essa menina que disse ali, às vezes
não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo, vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Eu quebrar as regras dos defeitos para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício, porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. Esse é o primeiro benefício da conversão. Então vamos viver essa quaresma assim, com essa preocupação. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. E Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra. Quero nessa quarta-feira de cinzas pedir que Deus derrame sobre nós a sua bênção, que Ele possa provocar no nosso coração o desejo de viver essa santidade. Santo Agostinho dizia que até para a gente se sentir arrependido do erro que comete, nós já precisamos estar sob o influxo da graça. Então vamos pedir isso, que a graça de Deus aconteça hoje no nosso coração, abrindo os nossos olhos para a consciência, para que a gente tenha condições de perceber tudo o que em nós hoje precisa ser tocado pelo amor misericordioso de Jesus. E que a partir desse amor, desta misericórdia, nós possamos voltar ao nosso lugar. Assumir o lugar. Voltar a buscar o que é essencial para que a gente seja o que Deus quer que a gente seja. Ou melhor, para que a gente seja o que Deus sabe que nós podemos ser. Eu tenho pensado muito sobre essa oportunidade que a gente tem de demonstrar o nosso cristianismo sendo amigo. Mesmo porque um bom amigo é o resultado de uma boa formação humana. Ninguém pode ser um bom amigo sem antes ter passado por um processo de purificação, de jogar fora os excessos, os egoísmos. E eu fico pensando que, é claro que o cristianismo ele não pode ser mensurado. Eu não posso medir o quanto uma pessoa é cristã, se uma pessoa é mais cristã que a outra. Isso não é mensurável. Isso pertence às instâncias da alma, né? Mas o nosso cristianismo se reflete no nosso comportamento. E aí a gente pode identificar, não para fazer um julgamento do outro, porque eu acho que a instância de reflexão, ela só é honesta a partir do momento que ela parte de nós.
Se eu fico o tempo todo fazendo uma leitura do mundo a partir do outro, eu corro o risco de querer ser o juiz. Eu não sou um juiz. Então, todas as vezes que eu olho para a minha vida e tenho a coragem de lançar com muita honestidade, de fazer um discernimento de como eu tenho vivido, de qual é a qualidade da minha vida, eu naturalmente vou pensar na minha vida cristã como resultados. O que o meu cristianismo já fez? Eu tenho 45 anos, 45 anos de vida cristã, claro, menos anos de consciência cristã. Eu não sei em que momento da minha vida eu, de fato, compreendi o cristianismo e o assumi como uma regra de vida. Que o cristianismo, mesmo que a gente tenha sido batizado, pode ser que a gente ainda não tinha consciência de tudo que ele representava para nós. Infelizmente, a superficialização do mundo entrou dentro do contexto religioso e a crisma nem sempre representa o que deveria representar. A crisma é aquele momento em que eu vou conscientemente diante da igreja, na pessoa do bispo, no caso, e renovo o meu batismo. Renovo as promessas, tudo aquilo que prometeram por mim, porque eu não tinha consciência ainda. Fui batizado quando ainda era uma criança. Eu renovo. Nem sempre nós temos essa maturidade de fé. Mas, se eu vou contabilizar aí, digamos que eu tenha 20, 25 anos de vida consciente, de cristianismo consciente, tudo vai depender do momento em que a gente se converteu de fato, né? E às vezes a gente é batizado, crismado, e a gente vai vivendo aquele cristianismo morno, e de repente, como Paulo sofreu a queda do cavalo, a gente também sofre algumas quedas, ou momentos importantes que acabaram significando para nós um divisor de águas. Aquilo que eu era antes e aquilo que eu passei a ser depois daquele acontecimento. Geralmente o sofrimento é um bom crivo para essa divisão, para essa separação de tempos. Então, se eu vou pensar quanto tempo de vida cristã consciente eu tenho, e se eu quiser medir, volto a dizer, ele não é mensurável, mas se eu quiser me aproximar um pouco daquilo que seria o que eu já alcancei do cristianismo em mim, eu diria que seria a qualidade das amizades que eu pude fazer ao longo da minha vida. A gente só é um bom amigo à medida em que a gente é um bom cristão. Aí você poderia me dizer assim: ah, padre, mas então o ateu não pode ser um bom amigo, nem pode ter amigos? Claro que pode. O ateu não está desobrigado de buscar as virtudes que por acaso estão dentro do cristianismo como regra de vida. Mas antes de Jesus falar dessas virtudes, que nós assumimos de maneira religiosa e salvífica, com dimensões transcendentes, claro, totalmente diferentes. Mas os ateus têm lá na filosofia aristotélica o mesmo convite a essas virtudes também. Volto a dizer, diferente de nós. Nós acreditamos no poder redentor de Jesus em nós. Nós acreditamos que toda a ação amorosa que um ser humano pode ter é fruto de Deus em mim, em você. Nós acreditamos que Deus se antecipa em tudo aquilo que é humano. Os ateus não têm esse princípio, né? Eles acreditam no homem, no ser humano. Nós temos um anterior às questões humanas que nos torna crentes. Mas ninguém está desobrigado de ser homens e mulheres virtuosos. E é justamente a vida virtuosa que nos faz ter bons amigos. Você pode observar, se você tem bons amigos, é porque você é bom amigo também. E eu estou falando de fidelidade, eu não estou falando de conhecido. A gente precisa diferenciar os amigos dos conhecidos. O amigo é aquele que conhece a sua vida.
que tem acesso a você, que exerce uma autoridade afetiva. Eu gosto muito dessa expressão, você já me ouviu falar dela muitas vezes. A autoridade afetiva, ela se estabelece toda vez que há uma confiança. E a confiança é justamente você olhar para o outro e pensar, a palavra dele para mim não é interesseira, não está buscando o que ele deseja, mas é uma palavra totalmente voltada para o meu bem. Uma palavra que quer me fazer ser melhor. É claro que se eu estou movido pelos meus egoísmos, pelos meus ciúmes, pelas minhas arrogâncias, prepotências, eu posso muito bem fingir ser um amigo e então coagir o outro a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Mas isso o tempo desconstrói. Ninguém consegue ficar oculto muito tempo nos seus egoísmos, nos seus ciúmes. Um dia a máscara cai. E aí você percebe que aquele amor não era sincero, que aquela doação era interesseira. Agora, quando você percebe que essa fidelidade se estabeleceu, é porque nós estamos presenciando os frutos do cristianismo ali na prática. E quando eu falo de amizade, eu falo destino de todo sentimento. Com o tempo, o pai vai ficando amigo do filho, o filho vai ficando amigo do pai, porque vai passando aquela fase em que o pai precisa ter aquela autoridade como pai. Depois que eles se tornam adultos, fica diferente o sentimento, fica diferente a relação. É por isso que nós não podemos admitir que uma mãe queira ser mãe do filho dela da mesma forma a vida inteira. Não. Chega um momento em que o filho vai assumindo uma autonomia, ele se casa, ele constitui uma família, e a mãe desfruta do direito, que isso é bom, por isso que a gente chama de direito, de ter um relacionamento de amizade com o próprio filho. Não é que deixou de ser mãe. O papel está estabelecido para o resto da vida. Agora, as funções ficam diferentes. O modo de exercer o papel vai sendo modificado com o tempo. Isso é amizade. É aquele vínculo duradouro que nos dá condições de crescer a partir dele, porque o bom amigo sempre tem uma palavra que nos faz crescer. E sempre que falamos bom amigo, nós pensamos nos dois movimentos da amizade. Aquilo que eu ofereço e aquilo que eu recebo. Então, se sou um bom amigo, naturalmente terei bons amigos. É assim que funciona a vida. A Sagrada Escritura trata, em muitos momentos, ela fala da amizade como um valor supremo, como uma oportunidade de crescimento, e chama isso até de tesouro. Quem descobriu um amigo encontrou um verdadeiro tesouro. E aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 6, versículo 5 em diante, há um texto muito profícuo, muito fecundo, para nos ajudar a pensar essa oportunidade que a gente tem de ser amigo, de fazer amigos e de ter amigos, né? Nós precisamos viver o enfrentamento. O enfrentamento que depois vai provocar uma libertação em nós. Enfim, a vida sempre vai nos pedir uma observação. A vida sempre vai pedir de nós calma, paciência, porque com pressa nós passamos por cima de todas essas necessidades e não somos capazes de reconhecê-las. Tudo tem seu tempo, há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que foi plantado, tempo de matar, tempo de curar, tempo de destruir, tempo de construir, tempo chorar,
tempo de rir, de lamentar, de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de as ajuntar, tempo de abraçar e tempo de afastar-se dos abraços, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Muitas vezes nós matamos a nossa vida, ou matamos a oportunidade de viver bem, porque nós não somos capazes de fazer a leitura correta do que o tempo está nos pedindo. Porque é assim mesmo. Cada dia o tempo vai nos pedir alguma coisa. E é esse olhar atento que vai dando a gente essa condição, essa clareza de perceber o que de fato hoje grita pelo meu nome. O que de fato hoje chama por mim. Qual é a realidade hoje que é inadiável? Minha gente, às vezes nós somos tão negligentes na percepção disso, que às vezes nós desperdiçamos um mês, um ano, 10, 20, colocando o nosso empenho numa realidade que nem era para aquele momento. E é por isso que é tão interessante a gente desenvolver a habilidade de dizer não e de dizer sim. Porque essa é uma habilidade que só a maturidade nos traz. Que às vezes, porque somos imaturos, nós não sabemos nem dizer não. Não sabemos olhar as urgências do tempo. Então a gente vive para agradar o outro. Não. Antes de agradar o outro, você precisa perceber o que a vida está pedindo de você. Porque nem sempre aquilo que você pode fazer para agradar o outro, está em consonância com aquilo que a vida está pedindo de você. Mesmo que para a gente crescer, nós temos que ter coragem de cortar muitas coisas. A Sagrada Escritura diz: tempo de matar, tempo de fazer nascer. Tudo depende da percepção aguçada que nós precisamos ter para olhar o momento presente e descobrir o que de fato merece o nosso empenho. Quantas vezes eu na minha vida me empenhei no lugar errado, na questão errada? E depois não tem como ser feliz. Não tem como eu descobrir um contentamento sabendo que o meu empenho não foi onde deveria ter me empenhado. Não há possibilidade de eu me sentir realizado, de sentir-me bem com as minhas escolhas. Porque o que vai fazer com que eu me sinta bem é olhar para o contexto das minhas escolhas e ficar confortável com aquilo que foi escolhido. É interessante porque às vezes a nossa maneira de viver nos priva até mesmo dessa percepção. Nós estamos muito estranhos a nós. Não é estranho com o outro, não. É estranho a nós mesmos. Estranhos a nós mesmos. A música fala, né, que às vezes nós ficamos sem alma. O corpo precisa de alma. Sim, eu preciso de sustento para a minha vida. Eu preciso de significar a minha matéria. Eu preciso colocar alma em tudo aquilo que sou eu. Até na casa onde eu moro. Eu sempre saio de casa, e agora eu fiquei 17 dias fora de casa, que eu emendei o evento que eu tive em Maringá, depois com a peregrinação, e da peregrinação já fui para o evento de Recife. Fiquei 17 dias sem pisar na minha casa. E a vida tem me ensinado que a casa não é um aglomerado de paredes. A casa é um sentimento que me ocorre. Não é só uma construção material, não. Quando eu entro dentro daquelas paredes que eu construí com o meu trabalho, ali eu identifico a alma que me sustenta. É um sentimento que me ocorre. Nós que voltamos da peregrinação agora, eu tenho certeza que todos experimentamos isso. Quando a gente abre a porta da casa, quando a gente entra, é um sentimento bom que nos ocorre. Isso é alma. É quando a matéria está plena de significados. É quando a gente começa a atribuir um significado
que ultrapassa as paredes, os móveis, o telhado ou a laje, o jardim, o portão de entrada. É um sentimento que nos ocorre. E é interessante que a qualidade da nossa vida depende, está intimamente ligada à nossa capacidade de depositar a alma nas coisas. Eu não estou falando dessa alma, do significado mais profundo da nossa vida, dessa dimensão espiritual que me conecta com a eternidade. Não. Eu estou falando de tudo aquilo que vive e que faz sentido à matéria. Traz sentido àquilo que é material. Então a gente usa de maneira inadequada o termo alma. Perceber que os meus objetos estão perpassados por um significado que ultrapassa a matéria. Como dizia Rubem Alves, Existem coisas que são mais que coisas, são coisas que nos fazem lembrar. Isso é, virar um sacramental. Da mesma maneira como eu trago uma lembrancinha da viagem, aquilo é para mim apenas um sacramental de alguma coisa que foi boa, que foi vivida, que foi experimentada, que me fez bem. Mas agora, na minha oportunidade de colocar a alma neste corpo, nessa oportunidade única que eu tenho de viver diariamente bem a minha vida e assim inflar ar em tudo isso, da mesma maneira como eu percebo essa outra alma das coisas, da minha casa quando chego, de um sentimento que me ocorre, o viver bem, me trazendo a consciência de que hoje, quando eu observo as urgências da minha vida e me empenho nessas urgências, eu estou colocando alma no meu corpo. Ah, padre, essa visão separatista não combina com a teologia cristã. Eu sei, isso é só didática. Essa separação é apenas didática. Funciona tudo junto, corpo e alma estão, embora sejam realidades distintas, funcionam juntas. É unidade. Nós proclamamos a unidade de tudo isso. Agora, quando eu percebo, quando eu identifico que eu não estou fazendo, que eu não estou me empenhando para viver bem, eu estou sim fragilizando os recursos da minha alma, que são justamente para me ajudar a viver bem a própria vida do corpo. Trabalham em conjunto, minha gente. E nós muitas vezes negligenciamos a observância do tempo, como na Escritura que diz. O escritor sagrado fala justamente isso. Tempo de chorar e tempo de rir. Há momentos que a própria vida te mostra a necessidade de chorar, de jogar para fora os seus excessos, de não ter medo da tristeza, de permitir que essa tristeza cave dentro de nós as suas riquezas e que nos ajude a encontrar a pedra preciosa que só o sofrimento poderia nos levar a conhecer. Depois vem o riso. O riso não nasce por acaso. A gente já cantava aquela música também, Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. O sorriso é o resultado da lágrima bem chorada. O sorriso é o resultado final de um processo de luta que nós estabelecemos, de observar dia a dia qual é o empenho que aquele dia me pede, o que hoje eu preciso fazer para ter o direito do sorriso amanhã. E é bom, você sabe por quê? Porque à medida em que nós estamos passando o perrengue, sabendo que ele será construtivo, já nascem pequenos sorrisos ao longo desse processo. Quando a gente fala de um sorriso final, é apenas a metáfora de um processo bem feito, bem vivido. Tempo de abraçar, tempo de se afastar. Quanto sofrimento, Em perceber o distanciamento como necessário ao crescimento do outro. É aquele filho que vai embora para estudar. Não dá para reter filhos. Por isso que é tempo de abraçar, é tempo de cuidar, é tempo de estar junto. E vai chegar um momento em que esse afastamento será necessário para o próprio curso da vida. Depois volta. Mas no primeiro momento a gente precisa do distanciamento. É a urgência do dia. Chegou a época, é preciso estudar. É preciso buscar um futuro fora daqui.
Minha gente, quando nós observamos o movimento do tempo e as suas urgências, a gente entra dentro do contexto de uma sabedoria irrenunciável à nossa realização humana. Tempo de rasgar, tempo de costurar. Se a gente não tem coragem, muitas vezes, de rasgar algumas realidades, depois jamais conseguiremos viver a libertação dela. Hoje eu até escrevi sobre isso. Muitas vezes nós lamentamos perder, e quando na verdade a gente vai observar aquilo que a gente perdeu, inclusive a gente até vive alguns aprendizados que só a perda de alguém muito essencial na nossa vida nos ensina. Uma delas é aquilo que o poeta Mia Couto, o escritor moçambicano, fala de maneira tão interessante. O morto amado, ele nunca para de morrer. Todos os dias você tem de conviver com aquela morte. Está vendo? É assim. Eu preciso entender que para eu chegar ao contexto dessa libertação, de ser capaz de organizar esse luto, eu terei que matar os meus fantasmas diariamente, eu terei que administrar a notícia novamente. Morreu, não existe mais. E buscar os recursos que a vida pode me oferecer para que eu tenha condições de chegar a essa superação. Deus nos amadurece para que a gente tenha condições de compreender este refrão, que o verso tem reverso, o direito tem um avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários. Mas mesmo nesses contrários, a gente pode ser muito, muito, muito harmonioso. E que a grandeza de uma alma depende justamente da capacidade que essa alma tem de reconciliar os contrários dentro de si. Então a liberdade interior me ajuda a fazer isso. Me ajuda a dar a Deus, me ajuda a perder. Quantas coisas eu já perdi na minha vida? Quantas pessoas eu já perdi na minha vida? Tem gente que tem ciúme do carro e fica bravíssimo, perde todo o equilíbrio quando fica sabendo que alguém usou o carro dele. Ou quando teve um risquinho ali, ele perde a paz, ele não dorme. Nós nos apegamos a situações, nós nos apegamos a pessoas, nós nos apegamos a status. Nós nos apegamos até à imagem que temos. Tem gente que não aceita o processo do envelhecimento porque tem um apego à imagem que tinha na juventude. Falta de liberdade interior nos faz ficar cada vez mais apegados. O que é o ciúme? É um apego desordenado a uma pessoa, a uma situação, a um objeto. Feliz para sempre. Ele existe desde que você compreenda este feliz para sempre como uma luta diária para que o contentamento de estar um com o outro nasça. A luta do empenho de fazer essa relação dar certo. Nós não temos o direito de pegar os contos de fadas e trazê-los para a nossa vida como se nós tivéssemos a obrigação de desempenhar os mesmos papéis daqueles que estão escritos na literatura. Não. A palavra de São Paulo em Gálatas nos fala de maneira brilhante, de maneira primorosa. É para sermos verdadeiramente livres que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos deixeis sujeitar de novo ao jugo da escravidão. Olha como o processo não termina no momento em que nós ficamos livres. Eu, ao ser libertado, ao dar um passo na direção da minha liberdade interior, eu preciso zelar para que as situações não venham me oprimir novamente. Porque todas as estruturas que nos escravizam continuam. Eu me lembro quando a minha irmã morreu, meu Deus do céu. Eu pensei que eu nunca mais seria capaz de me alegrar com alguma coisa. Tamanha era a profundidade daquela dor. Eu vendo a minha mãe sepultar a minha irmã,
eu fiquei pensando, eu acho que a minha mãe nunca mais será capaz de sorrir, de se alegrar por alguma situação. Mas ela, envolvida pela graça de Deus, foi aos poucos se restabelecendo. E você que conhece a dona Ana sabe como essa mulher não se economiza nas alegrias, né? Sem objetivos, um ser humano não vai longe. Mas o objetivo é sempre um fator que está ligado a um ideal. Aí eu quero isso para mim. Mas o que eu reconheço hoje ainda não me dá condições de viver a realização desse objetivo. Então aí você vai se colocar, se equalizar no tempo do empenho. Mas que as suas metas, elas não desconsiderem o seu processo atual. Eu não posso ter uma meta que desconsidere o que eu sou. Eu preciso amarrar as minhas metas à minha realidade. E na realidade eu sempre posso interferir. Mas eu acho que é o tempo. O tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo. Nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmente as nossas mentiras. Ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas. E é por isso, minha gente, que eu gosto de frisar sempre que o contexto da religião tem de ser o contexto do amadurecimento humano. Nós não podemos dobrar os nossos joelhos no chão para rezar a Deus, esquecendo as nossas causas. Nós não temos o direito de viver uma mística que nos aliene, que nos impeça ou que nos prive de pensar as questões humanas. Nós não temos o direito de viver um relacionamento com Deus que não nos coloque na obrigação diária de olhar para aquilo que nós estamos vivendo, para aquilo que nós estamos escolhendo, para aquilo que nós estamos pensando. E dar uma limpada nesses excessos, né? A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, né? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só porque é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Mas se de vez em quando alguém não nos retira desse senso comum e nos apresenta uma maneira nova de interpretar a realidade, a gente corre o risco de ficar acorrentado nas mesquinharias, né, do senso comum. Pensar diferente, pensar alto. Não era a proposta de Jesus? Ele não mudava a cabeça de quem ele encontrava para melhor, né? Ele fazia com que aquelas pessoas saíssem de um contexto antigo de interpretação de si mesmo, do outro, do amigo, da política, da religião, e fazia com que aquela pessoa avançasse aqui pela cabeça. O coração só muda depois que a cabeça pensou diferente. E é tão importante, minha gente, você sentir que você não está estagnado. Nós vivemos num tempo de tantas escravidões. As escravidões do preconceito,
Meu Deus do céu, às vezes nós assistimos a um debate político e as pessoas se atacam de maneira, meu Pai de misericórdia, e você fica pensando, você vê o desrespeito de um ser humano pelo outro, você vê o tempo todo, você assiste a um noticiário e você fica percebendo a crueldade sendo cada vez mais presente entre nós. Por quê? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Hoje é aquele momento em que Jesus diz que se você quiser vir, você terá que abrir mão dos seus contextos para descobrir o contexto dele. Se traga você, e a partir do momento que você se apresenta a ele, ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Às vezes nós resgatamos o instinto tribal para poder nos justificar dos medos que a gente sente, das inseguranças que a gente carrega. Dá vergonha de admitir, eu sou ciumenta, eu sou insegura às vezes, eu tenho medo às vezes. A gente tem vergonha de dizer para a gente mesmo quem a gente é. E eu, de verdade, acredito e experimento muito que a misericórdia de Deus é um espaço maravilhoso para viver. É grande, sabe? É um lugar onde você entra e dá para respirar em paz e dizer, Jesus, olha que tipinho eu ando sendo aqui. Vamos conversar nós dois. Quero ser assim não, né? Ser livre é um projeto que nunca termina, né? Nós nunca estamos totalmente libertos. A antropologia cristã, ela nos ensina que a nossa liberdade interior precisa ser libertada diariamente. Porque é um dom. É um dom que me pede uma tarefa. Não recebo de mão beijada, né? Como se diz comumente quando as coisas são muito fáceis. Deus nos deu a liberdade como um dom. Eu trago dentro de mim, você traz em você, todos nós recebemos. Agora, ser livre é outra coisa. É como você ter uma planta que precisa crescer mediante o cuidado que a gente tem com ela. Lamentavelmente, nós estamos nos encaminhando para um processo social cada vez mais difícil, cada vez mais tumultuado, onde as pessoas estão muito necessitadas de segurança. Agora, não podemos esconder de nós mesmos essa verdade. A segurança que nós não temos na rua é fruto do nosso jeito de educar os nossos filhos. É fruto do nosso jeito de criar valores nos dias de hoje. Quais são os valores que nos seguram? Quais são os valores que nos sustentam hoje como pessoas? Agora, alguma coisa está errada nesse tecido social. De você ter que trancar todas as portas da sua casa para você ficar em segurança. De nós temos que nos mudar para os condomínios para a gente poder viver em paz. A gente tem que criar muros altíssimos, que não são só de pedras. São muros humanos que nós estabelecemos. Quando nós não permitimos que os outros não entrem, a gente não permite que os outros entrem na nossa vida, porque nós temos medo deles. Os outros significam medo. É a sociedade que nós estamos criando. É a sociedade que eu faço parte. É a sociedade que você faz parte. E a gente tem como mudar isso, né? Tem que ter. Cada vez que a gente lança luzes e a gente reflete sobre a qualidade do relacionamento que a gente tem dentro de casa, de alguma maneira nós estamos criando segurança ou não. Não adianta a gente falar de segurança pública se nós deixamos os nossos filhos sem nenhuma segurança dentro de casa. Quantos pais alcoólatras, quantas mães alcoólatras, quantos pais infiéis que acabam criando um contexto imenso de segurança dentro de casa. É difícil ser pai? Mas ninguém mandou você ser.
Você escolheu ser. Você se casou, você constituiu a família. Agora é uma responsabilidade que você tem. É questão de competência, minha gente. Ou a gente vai ser competente naquilo que a gente assumiu amar, ou essa incompetência não nos dá direito de reconsiderar depois. Uma coisa é você errar nos seus negócios, você falir e você começar a trabalhar e construir tudo de novo. Outra coisa é você falir como pai. Outra coisa é você falir como mãe. Quando você não tem como recuperar. Assim como aquele menino, morto pelos traficantes, não tivemos tempo de recuperá-lo. É um prejuízo que jamais nós vamos ter como restituir ao mundo. O filósofo já dizia, né? Que todo homem que morre, qualquer que seja esse homem, nós morremos um pouco também. Porque nós fazemos parte da humanidade. Onde existe hoje um ser humano sofrendo, a minha humanidade sofre nele também, mesmo que os meus olhos não estejam vendo. É minha condição humana. Eu não tenho como negligenciar isso. Eu tenho segurança, mas eu tenho irmãos que não têm, então eu sou fraterno, eu sou solidário com aquele que não tem. E aí eu vou agir de maneira equilibrada, de maneira consciente, para dar segurança àquele que não tem. Como? Aí entra toda a dimensão pessoal da minha parte. Cuidando bem da minha vida, cuidando bem dos meus filhos, cuidando bem do meu lar, do pedaço que é meu. A cidade ganha com isso, sabe por quê? Porque o cidadão cuidou bem da sua parte. Se eu passo pela rua e jogo um papel no chão, pensando que a rua não é minha, e se o outro passa julgando na mesma atitude, igual o Rio de Janeiro, né? Uma cidade tão linda, paisagens maravilhosas. Aí você de repente passa, depois que termina um bloco, né? Depois que passa um bloco carnavalesco pelas ruas de Ipanema, sei lá onde, aí você vê a sujeira que fica. Na Bahia, lá em Salvador, passa pelas ruas onde passou o trio elétrico para depois você ver. As pessoas não têm o menor respeito pelo espaço público, minha gente. As nossas cidades viram lixo. Por quê? Elas são invadidas de gente que não ama a nossa cidade. Elas são invadidas por pessoas que não têm a menor consideração pelo nosso espaço público. Aí pisam na nossa grama, destroem a nossa árvore e depois vão embora. Isso é civilidade? Não. A civilidade consiste em você olhar para aquilo que é público e você dizer, não, eu respeito isso daqui, mesmo que esteja uma multidão, mesmo que eu não seja reconhecido fazendo este erro aqui agora, eu não vou fazer porque eu tenho consciência. Eu sempre digo isso. O cristianismo, o catolicismo, vou falar da minha parte, nós precisamos voltar a pregar a ecologia. A gente precisa ensinar que jogar lixo no rio é pecado. Pecado não é só a sexualidade, não é só essas questões que a gente acha aqui, olha, não. Há uma série de pecados sociais que nós praticamos que a gente atenta contra a segurança. Quando eu jogo o lixo da minha casa num rio, sabendo que isso é proibido, quando eu provoco o transbordamento deste rio, por quê? Porque eu jogo o lixo que não é para ser jogado no lugar, aí eu encho os bueiros da minha cidade com lixo, com tampinha, com plástico, com jornal e depois a chuva não tem para onde escoar, aí a gente vai dizer que a culpa é do governo. Os nossos governantes não cuidam das nossas cidades, está certo, existe uma parcela de culpa que é deles. Eu achei ótimo a placa que um cidadão ontem colocou numa cidadezinha no interior aí não sei onde. Agradeço aos meus vizinhos por eu ter pegado dengue. Ele colocou essa placa na casa dele, coberto de razão, porque ele cuida do lugar dele. Aí o infeliz do preguiçoso que está lá tomando a cerveja dele, ele não está nem aí para o mal que ele causou. Ele foi para a praia, ele jogou todas as latinhas de cerveja que ele tomou no final de semana inteiro no lixo lá da porta, independente se aquilo vai chover em cima ou não, e ele larga a procriação dos mosquitos para um morador da cidade. Ubatuba vive esse problema direto. Os turistas que vão a Ubatuba, que não recolhem os seus lixos, que não cuidam do espaço, deixa dengue para quem mora lá que não tem nada com isso. Gente, a dengue não vai embora do nosso país, não é porque o governo não cuida não, a dengue é um problema nosso, é nosso. O mosquito nasce na nossa casa, é na lata que a gente deixa, é na caixa que a gente não cobre, é no descuido humano que essas coisas vão nascendo entre nós.
E aí a gente, no momento em que a gente precisa assumir a nossa culpa, a gente não assume. Como é que nós vamos falar de fraternidade e segurança pública se nós não temos coragem de assumir a nossa parte? Se eu não esvazio os meus potinhos de água dentro da minha casa, como é que eu posso esperar segurança fora dali? Como é que eu posso querer ter o direito de exigir alguma coisa nessa vida se eu não cuido das pequenas partes? Pode ser assim não. A gente tem que tomar isso nas mãos e, olha, vamos mudar. A vida pode ser melhor. A começar de mim que sou cristão. A começar de você, que é cristão, cidadão e tem consciência de tudo isso. Só quem já leu os livros do Padre Fábio de Melo sabe o quanto eles são transformadores, nos fazem refletir e mudam a nossa forma de enxergar a vida. Se você ainda não leu, não perca essa grande chance. Saiba mais clicando nos links da descrição. A gente sabe na teoria, mas muitas vezes a gente só vai compreender mesmo na prática. Que na vida nós precisamos esperar pelo tempo das coisas. É uma frase bonita de ser repetida, minha gente, mas é muito difícil de ser experimentada. Quando você descobre que você não tem como acelerar o tempo. É preciso viver passo a passo, momento a momento, e descobrir que a vida é igual uma costura que a gente vai fazendo, juntando as coisas, e que se a gente não tem a paciência de viver esse bordado existencial, né, nós vamos perder. Porque viver é estabelecer esse embate o tempo todo. A vida está nos desafiando o tempo todo. Os acontecimentos, aquilo que a gente controla, aquilo que a gente não tem controle, aquilo que você programou, aquilo que você não programou e de repente estava ali como realidade que você precisava administrar, costurar. Né? A gente tem que dar um jeito nisso. Aí é nesse momento que a teoria se transforma em realidade e grita nos nossos ouvidos. É o impacto que a vida tem sobre nós. Isso na semiótica é bonito, a gente chama isso de a comunicação que afeta. Isso é, eu fico afetado por um discurso, por uma fala, por uma música. A vida nos afeta. E eu vejo que o sofrimento é para todo mundo, né? A vida aconteceu, não foi do jeito que a gente queria, e agora nós temos que administrar o acontecido. Minha gente, quantas quedas nós também temos? Quantas vezes você fica aí sem saber como fazer agora? E agora? É a grande pergunta, né? O que eu faço? Como é que eu vou reagir diante do acontecido? Nós não planejamos assim, e de repente a vida nos afeta desta forma, e nós precisamos dar uma resposta porque a gente tem que continuar vivendo. E a vida vai diferenciando homens e mulheres neste momento. Quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos que fosse. Quanta maturidade vem para dentro de nós, ou não. Tudo depende de como nós vamos encarar os acontecimentos, como nós vamos administrar o ocorrido. Não temos como acelerar o tempo. Pudera eu, né? Acelerar esse tempo e a minha mãe ficar boa logo. Mas não tem como. Todo esse processo de dificuldade tem que ser vivido dia a dia. Lá no hospital vendo tantas pessoas tendo que conviver com suas doenças, com seus limites. É muito duro, minha gente. A vida não é fácil. Mas homens e mulheres vão sendo separados, né? Como que colocado em lugares diferentes, de acordo com a resposta que nós damos ao que nos aconteceu, ao que nos ocorreu. Grandes homens, grandes mulheres nascem deste momento. Quando são capazes de encararem o momento presente, a dificuldade presente, e fazem daquele momento um trampolim para a vitória, para o crescimento, para alcançar lugares que até então as alegrias não eram capazes de levar. É para isso que Deus nos conduz, é para isso que Deus entra na nossa vida, para nos ajudar a articular essa vida, que nem sempre é do jeito que nós gostaríamos que fosse. Não desista mesmo. Eu não sei o que é que você passa. O que eu sei é que muitos que agora neste momento estão me assistindo passam por situações que não gostariam, que não são agradáveis. Precisam costurar aí um momento da vida que não é interessante.
Pode ser que você hoje tenha que administrar a vida que você não escolheu ter. E aí o que vai fazer? Vai jogar lá fora? Não creio que seja a atitude mais interessante. Pode ser a mais fácil, não é a mais interessante. Pode ser que seja a mais simples, mas quem disse que grandes homens e mulheres nascem de questões que se resolvem com simplicidade, com facilidade? Não, é na labuta, é no labor. É no trabalho diário de você dar conta dessa vida que está aí. Ninguém nos prometeu que seria um jardim de flores, ninguém nos prometeu que seria moleza, mas nos prometeu que estaria conosco, que sofreria conosco, que assumiria conosco. Foi a palavra de Jesus aos seus amigos e a todos aqueles que ficaram amigos dele através da pregação de seus amigos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, porque eu vos aliviarei. Não desista. Assim como meu amigo não desistiu e resolveu morrer com dignidade, assim como a minha mãe não pode desistir agora. Você também precisa descobrir um motivo para não desistir. E quem sabe, hoje Deus possa lhe dar e possa lhe esclarecer tantas coisas, se você der a Ele a oportunidade. Quem sabe hoje, com a vida que você não gostaria de estar vivendo, com isso que você não escolheu, com essa tragédia que muitas vezes se abate sobre você, com este peso que a vida muitas vezes representa, você possa ouvir também essa palavra de Jesus. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados. Trazei os fardos, que eu vos aliviarei. E é um prazer poder entrar na sua casa, na sua vida, na sua história, poder fazer parte da sua vida. Todas as questões que nós trazemos aqui são verdadeiras. Vidas como as nossas, acontecimentos como os nossos, que quando olhados à luz do Evangelho, se transformam em matéria-prima de evangelização também. Já parou para pensar nisso? Que a mesma vida que se transforma em motivo de desespero é também matéria-prima de conversão para muitos de nós? Quantas vezes você parou para ouvir alguém dar um testemunho da vida, da conversão, de como Deus entrou na história dela, e você vai descobrir que o motivo que a fez converter-se ao Senhor é igual ao seu. Mas por que não foi também motivo de conversão para você? Porque talvez você não tenha visto este acontecimento com os óculos de Jesus, com a lente que Jesus nos empresta. Para mim, muitas vezes, é causa de desespero, para o outro é motivo de conversão. Tudo depende de como nós interpretamos o que nos acontece. Tudo depende de como nós olhamos para os acontecimentos que nos afetam. Tudo depende de como administramos a vida que nós temos. Não desista do amor, não desista de amar. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Se a cruz lhe pesou e quer se entregar, tal como o Cirineu, Cristo vai lhe ajudar. É sempre bom ter um Cirineu na subida, não é? É sempre bom ter alguém que olha para você no momento daquele desespero e fala, você não está sozinho. Foi o que aconteceu comigo nesses dias, quando você identifica os verdadeiros amigos. As pessoas que não lhe abandonam naquela hora. Aquelas pessoas que ajudam você a suportar aquele momento. Todos nós precisamos disso, minha gente. Aliás, a qualidade da nossa vida, dos nossos relacionamentos, ela passa o tempo todo por esses momentos. É quando você precisa olhar para alguém que significa este Cirineu. Eu estou com você e vou fazer por você aquilo que você não pode. Ter um Cirineu no momento do nosso Calvário. Quem sabe o programa Direção Espiritual hoje possa ser um pouquinho isso para você. E nós agradecemos a Deus se hoje tivermos a oportunidade. A gente agradece a Deus toda vez que o programa tem a oportunidade de ser Cirineu na vida de alguém.
Apoie o nosso trabalho. Like, inscrição e compartilhamento. Coloque o seu pedido de oração nos comentários.